Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero lhe agradecer a oportunidade que tenho desta manhã de estar me colocando diante da tua presença junto com os meus irmãos, pedindo a ti, ó Senhor amado, que o Senhor possa brilhantar esta reunião, que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, porque nós estamos estudando aqui, Pai, assuntos concernentes à tua palavra. Porque nós necessitamos, ó Pai, de sermos aqui alimentados. Nós estamos aqui por uma escolha, nós estamos aqui por um desejo de aprender, nós estamos aqui por um desejo, Pai querido, de sentirmos a Tua presença. Senhor amado, que Tu possas dar oportunidade a outros que eles possam estar conosco aqui também, Senhor amado, se regozijando contigo, Senhor, e aprendendo, Senhor, das Sagradas Escrituras uns com os outros. Que nós possamos trocarmos experiências preciosas, que nós possamos crescermos aqui na Tua graça e que tudo quanto for ministrado aqui, ó Pai querido e santo, por mim ou por outros, possa nos ajudar, ó Pai, na nossa caminhada diária, possa nos inspirar, ó Pai querido e santo, a levarmos as nossas vidas e possa servir para que nós tenhamos assunto para conversarmos com outras pessoas e assim sermos instrumentos do Senhor na edificação da vida destes. Pai, abençoa os que estão aqui neste momento, os que estarão entrando, os que estarão vendo esse vídeo posteriormente. Abençoa os irmãos que fazem parte, Senhor amado, deste grupo e que estão, ó Pai querido, sendo alimentados através da Tua palavra. Se conosco, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim saíam da sua face. Sacrificavam as Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que chamam Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como Adma? Por-te-ia como Zeboim. Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei. Não, como poderia abandonar Efraim? Como poderia entregar Israel? Como faria com você o que fiz com Adma? Como poderia fazer de vocês outras Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirão como leão, e quando ele rugir, os filhos tremerão, virão do ocidente, tremerão como passarinhos, virão os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Tem mais um versículo aí, não tem? Efraim me cercou com mentira, Ah, é verdade. e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Amém. É um texto de amor, né? Deus falando diretamente ali, né? Parece que nem o profeta não aparece aqui, né? É Deus
tratando diretamente com Israel e lembrando o que ele já fez, né? Lembrando como ele tirou do Egito, como ele tirou da escravidão, como ele cuidou ali no deserto, e que quando eles sacrificavam, né, incenso para as imagens de esculturas, Deus olha, né, e fala: pô, eu te ensinei a andar, né? Você era só uma família, né? Era só um dos filhos ali, na verdade um dos netos, e virou uma tribo e virou um povo, e o Senhor foi cuidando deles, aí eles cresceram e não entenderam que era Deus que os curava, né? Eles acharam que eram adultos, né? E aí a gente pega no texto, né, como são as pessoas, né? Você pega ali, você tem um filho, você tem uma filha, você pega no colo, você dá de comer, você espera o tempo da gravidez ali, você tem aquele cuidado, a mãe, né, carregando no ventre e passando a mão na barriga ali e tendo dificuldade de se locomover, não fazendo muito esforço para que a criança possa crescer da melhor forma possível, cuidando com o que vai comer, né, com os vícios e tal. E aí, quando cresce, se empolga com a criança, quando ela começa a andar, quando ela começa a conhecer, interagir com o mundo ali, né? Que começa a falar, começa a saber como que são as coisas, como que elas funcionam, ter noção do que é quente, do que é frio, né? E ali o pai, ele vibra, né? Com toda a conquista do filho, o pai fica besta, né? Ele se empolga, né? E todos nós passamos por essa, que temos filhos, né? Que acompanhamos o desenvolvimento de alguma criança, a gente se empolga, né? E aí o Senhor disse que eu os tratava com laços de amor, né? E fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer, né? Então aqui a gente pode traçar, né, um cenário muito amplo a respeito do cuidado de Deus com Israel ali no decorrer dos séculos, né? Podemos dizer séculos ali, porque já, né, passaram muitos anos ali, e traçando um paralelo com a gente mesmo, né? A gente tem aí, somos filhos, né? Primeiro, nós somos filhos, alguém cuidou da gente, alguém nos criou, pode mesmo que não tenha sido o papai e a mamãe ali, né? Os que geraram, mas você foi cuidado por alguém, né? Certeza isso, né? A gente não chega na fase adulta se não tiver algum cuidado de alguém quando você é menor. Agora, claro, que tem famílias que são desestruturadas, tem pessoas que passam por uns perreios que não era para passar numa infância, né? Mas fato é que se você chegou a essa fase adulta, fato é que se você olhar para trás, vai ter alguém que vai ser uma referência para você e vai ter alguém que você vai agradecer porque te vestiu, porque te alimentou, porque te botou numa escola, porque foi te buscar, porque foi te levar, alguém que te ajudou num momento de necessidade, não é? Todos nós temos essa, por mais difícil que tenha sido a nossa infância ou a nossa juventude, tem uma referência lá atrás de alguém que fez algo de bom por nós, né? E aqui Deus traz essa reflexão, né, a respeito de Israel. Ele falou: rapaz, eu tô olhando você, o caminho que você tá trilhando aí, e eu estou inconformado com isso, eu não estou satisfeito com isso, não é bom o caminho que você anda, não é bom isso que você faz, né? Por quê, né? Aí vem a pergunta, né? Por quê? É porque ele se acha autossuficiente, porque ele acha que ele é dono do nariz dele, porque ele esqueceu do Deus de Israel, porque ele esqueceu do que fizeram por ele um dia, né? E, e essa falta de memória, né? Ela acolhe, né? Muitos de nós, né? Então, vale uma reflexão, né, aqui da pessoa parar um pouco e falar assim: escuta, qual foi a última vez que você pensou no seu pai, que você pensou na sua mãe? Qual foi a última vez que você pensou lá atrás, né? Independente dos nossos filhos aqui na frente ou das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade no tempo presente, aqueles que cuidaram de nós, né? Lá atrás. Qual foi a última vez que você parou aí, né? Foi lá tomar um café com os velhos? Qual a última vez que você foi visitar um tio, que você foi visitar uma tia que sabe da tua história, que sabe da história dos teus pais, que você deu uns 5 minutos de atenção para eles ali? Assim, cara, eu vou visitar os velhos, né? Mas só
pelo prazer ali deles se sentirem acolhidos, deles se sentirem importantes porque foram visitados, né? Porque tem isso, não é só porque eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, eu visito quem eu quiser, nunca fizeram nada por mim e tal. Não, não é uma verdade, né? Isso é o que a gente pensa, mas o que te custa ir lá e dar um abraço? O que te custa ir lá e se fazer presente, botar um sorriso no rosto de alguém só porque trouxe uma memória boa de lá de trás, né? Então, essas coisas, né, elas mexem muito com a minha cabeça, assim, né? Eu começo a devagar, né? E aí eu olho assim, a gente lembrando da igreja de outro dia, né? Quando nós éramos mais novos, as pessoas que nos receberam, as pessoas que nos acolheram, as pessoas que nos ensinaram ali a ser cristãos, né? Porque a gente foi para a igreja e não sabia de nada, né? E aí você tinha uma família que não era cristã e a igreja te acolheu, então quanto tempo faz que você não vai, não faz um telefonema, né? Não liga, e aí, fulano, tô vivo, hein? Tava aqui, lembrei de você, senti saudade e tal, né? Às vezes a gente é tão atropelado que esquece, né? Esses pequenos gestos aí de carinho e de amor. E aqui Deus falando com Israel, né? E falando assim, poxa, se você parasse para pensar um pouco nisso, você não me deixaria tão rápido, né? É claro que foi uma outra geração, né? Então o pessoal olha assim e fala assim, pô, aí aconteceu há 400, 500, 700 anos, isso aí aconteceu lá atrás. Não aconteceu comigo, não foi a geração, isso aí aconteceu com meu pai. Sim, mas se o seu pai não fosse abençoado, você não estava aí agora. Se Deus não tivesse feito isso lá atrás, ele fez a promessa para o seu pai, mas é você que está vivendo a promessa agora. Você está vivendo na terra que emana leite e mel, mas se Deus não tivesse tirado teu pai do Egito, tu estava escravo ainda, né? Então, nós somos alvos, né? Nós somos recebedores de uma bênção, mas a gente desconsidera isso, né? A gente desconsidera o que foi feito lá atrás e fala, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Como não tem nada a ver com você? Você está morando na terra aí que foi dada para sua descendência? Como que não tem nada a ver com você, né? E o pacto que foi feito foi um pacto eterno, né? Deus se colocou diante do povo e falou assim: não, vocês são meu povo, eu te gerei e eu vou lá na frente. Aí você chega hoje, então você fala que não é povo de Deus. Então, todas aquelas bênçãos que são derramadas sobre a sua geração e que você está sendo alvo dela, então você não quer. É isso. Aí a pessoa, aí ela fala: não, 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 eu quero sim. Então você não quer o compromisso. Não, meu pai firmou um compromisso lá que eu não quero mais aquele compromisso. Então sai da terra. Devolve a terra, porque o fato de você estar na terra é porque era uma herança. Não, 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 não. Eu quero a terra, o que eu não quero é compromisso. E é essa você vê que é a grande coisa, né, que acontece no nosso meio dos males, né? Então, aqui nesses primeiros capítulos, né, ele fala, Deus fala com o povo, né? Fala assim, olha, mesmo que não tenha sido a sua geração, mesmo que não tenha sido, Deus vê o povo como uma unidade, né? Isso para ele, Israel é de eternidade a eternidade. Não importa se foi o vô, se foi o neto, se foi o bisneto, o tataraneto, se foi o agregado. Se está debaixo do leque ali de Israel, está debaixo da sua casa, está debaixo da sua promessa, né? Então era isso, né? E, e vale, né? Essa reflexão, às vezes, que a gente não tem, né? De olhar para trás, olhar pro esforço do pai, né? Nós que somos descendentes de nordestino, né? Às vezes os pais da gente falam assim, pô, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. E às vezes a gente não considera isso, né? Tá bom, saiu com 14, eu saí da minha casa, da casa do meu pai com 20, o outro da meus filhos saiu da minha casa com 24. Então, mas a gente não devia deixar passar em branco a nossa história, né? A gente devia olhar um pouquinho para trás e falar assim, vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas que bem que vai fazer? Não, vai trazer unidade, vai trazer coinonia, vai trazer. É um prazer relembrar certas coisas. A gente ri, né? A gente se diverte com isso, mas a gente leva uma vida atropelada e perde esses nuances, né? Então Deus aqui ele para aquela série de repreensões que ele vem trazendo no decorrer do capítulo, aqui no capítulo 11, ele dá uma parada, aí ele parece que dá uma respirada, né? E aí ele chama o povo para uma conversa, para essa conversa que a gente está falando, falou: vamos bater um papo aqui, vamos lembrar de algumas coisas, vamos
Vamos trazer a existência? Você lembra que no outro tempo não era assim? Você lembra que você fez isso? Você lembra que você passou por aquilo? Você lembra que eu estava presente? Você lembra que eu ajudei? Você lembra que eu fiz? Né? Então é o tipo de conversa que ele tem aqui, ele puxa a memória, ele fala, cara, será, onde que foi que eu errei com vocês, cara? O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa nesses primeiros versículos aí. Júlia, isso que você está falando aí tem sentido e é mais ou menos por aí. Aqui, eu voltei aqui atrás em Êxodo, capítulo 12, versículo 24, fala assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, e livrou-os das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então você está lembrando do passado, e a gente lembra. Agora, isso acontece comigo, com você, cara, com todos eles. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de quando eu comecei o primeiro amor. Tudo para mim era novidade, tudo era deslumbrante, era fascinante, era impressionante, era novidade. E eu vivi intensamente. Eu vivi toda esta minha vida com o Senhor Jesus intensamente, sabe, cara? E da onde eu fui na célula ontem, e devido ao frio que estava, só tinha 3 casais. Aí eu falei assim, né? Eu falei, olha, eu estou aqui nesse frio, nessa noite fria, mas porque eu vim adorar, agradecer e cultuar a Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu não vim aqui por causa de A, B, nem C. Eu vim aqui porque eu sei que aqui, nesse momento, está o Senhor Jesus entre nós. Ele se faz presente. E eu sou um dos escolhidos e devo a Ele a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então eu não posso, de maneira nenhuma, faltar. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar presente, eu tenho que continuar a minha jornada. Está difícil aos meus olhos? Está difícil, mas eu estou aqui. Ai, Jurandir, se você soubesse as provas que eu estou passando, cara. Só Deus na causa. Só Deus. Mas está aqui, ó. Mas às vezes, varão, você cresce espiritualmente também, né? Porque a gente cresce, a gente vai aprendendo. Estou todo dia aqui estudando a palavra. E você começa a olhar para dentro de você, dentro da igreja que você congrega, você começa a olhar diferente as pessoas. Hoje em dia, a internet, ela passa muita informação, muita informação. É muita, sabe, cara? Você ajunta tudo aquilo na sua mente, polui a sua mente. Você fica, sabe, à deriva. Chacoalha o seu barco do lado, chacoalha do outro. Meu Deus do céu, que direção a seguir? Será que está certo? Será que está errado? E a notícia que vem, a notícia que vai, é acontecimentos e acontecimentos. E Deus fala aqui, né? Eu amei, amei. Tirei do Egito, chamei meu filho, mas como chamavam se iam da sua face? E o povo vai esquecendo,
Sabe, amado? Tem uns que vai se esquecendo de Deus, vai esfriando na fé, já não consegue, sabe, ter aquela força dentro dele para continuar a caminhada. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse mundo, com esse povo? O que está acontecendo? Ali naquele lugar que você foi, mano, você esteve conosco ali, aquele casal ali, eles davam, antes de eles se converterem, eles davam festas ali, que ia o caçula inteiro. Eles convidavam todas as pessoas da região que não tinha lugar para estacionar o carro ali, de gente que ia ali. Era o dia inteiro, gente comendo, bebendo e conversando, e vinha gente de todo lado. E agora? Eles estão servindo a Deus, e nós estamos lá fazendo esse trabalho. Você convida os vizinhos, você convida as pessoas, não vai ninguém. Não vai ninguém, varão. Não vai ninguém. As pessoas são as mesmas, mas as pessoas não vai. Você chama uma, duas, três, você cansa de chamar e as pessoas não vai. Ah, eu vou. Ah, eu vou. E no dia que, às vezes até o dia que quer ir, cai um toró, cai uma chuva. O cara, ah, não vou porque tá chovendo. Ai, meu Deus do céu, cara. Será que Deus. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Hã? Mas eu tô lá, cara. Eu tô lá. Eu, minha esposa, Joaquim, a Vilma e os anfitriões. E tem sido assim. Olha aqui. Ele fala: não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos e os devorará, por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que chamam o Altíssimo, nenhum deles o exalta. Você fala de Deus para as pessoas, elas parecem que não, sabe? Parece que não entra na mente deles que tem um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas. Parece que não. Eu fico imaginando assim, meu Deus do céu. Tem um vizinho aqui, ali perto, pertinho lá da casa da irmã. Ele me pediu uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia novinha aqui que eu ganhei do pastor, letra gigante, e dei a Bíblia para ele. E convidei ele, falei, ó, estamos esperando você lá. Isso já faz um ano, cara. Até hoje o cara não foi. O cara tá servindo num terreiro de macumba, sabia? Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E aí? Vai fazer o quê? Hã? O importante é que a sua parte você fez, né? O cara tá. Toda sexta-feira o cara faz trabalho lá na curva, lá no. Acende vela, coloca galinha, faz um monte de trabalho lá na encruzilhada.
Falei, meu Deus do céu. E aí? É, mas você já tem testemunho de pessoas que se converteram, né? E também tinham uma outra religião e tinham algumas outras práticas, mas chegou um momento que ele teve um encontro com Cristo, não foi? Então, né? A gente sabe disso. A gente não pode desistir, né? A gente tem que, é isso, o trabalho é esse, né? Nós sabemos que uma hora, se for da vontade do Senhor, ele vai aparecer. Porque a semente E está sabe, sendo plantada. e eu adotei, né, já de algum tempo, uma filosofia que ela diz o seguinte, né? Imagina, hipoteticamente, só imagina, né? Você vai chegar em algum momento, né? Fala assim, e aí, Mário, e aquele teu vizinho lá, deixa eu ver teu prontuário aqui. Ah, teve um dia que ele te pediu uma Bíblia, né? Ah, tá. Ah, você convidou ele para ir no salão lá, né? Para ir no culto e tal. Ah, não, beleza, tá bom. Aí vai chamar o fulano, né? E aí, fulano? Ah, nunca me falaram da tua palavra. Não, mas o cara não te deu uma Bíblia? Ah, deu. O cara não te deu um livro? Deu. Então, ó, pode ir embora, Mário. O sangue desse aqui não vou requerer de você, não. E tá tudo certo. Né? O duro é se nós não fizermos a nossa parte, né? Porque chega uma hora que o que nos resta é isso, querida, é fazermos a nossa parte. A gente não tá em nós o efetuar, né? Então eu já sofri muito, não digo que não, de vez em quando ainda tem algumas recaídas, né? Nesse sentido de você, da questão do outro, né? De você querer que o outro faça, de você querer que o outro se entregue, de você querer que o outro te ajude no governo, de querer que o outro esteja junto, de querer que o outro, né, o outro. Mas aí você sofre pra caramba, né, cara, por uma coisa que não tá realmente em você, entendeu? Aí chega uma hora que você fala assim, bom, faço o convite, procuro dar o testemunho, procuro viver junto, procuro incentivar, mas quer saber? É o que dá pra fazer. Não dá pra ficar, né, julgando e questionando e acusando, porque quem convence é o Espírito Santo, né, filho? E se tem uma montanha lá que precisa ser descongelada, né? Tem um iceberg que precisa descongelar, vai fazer o quê, né? Mas que nós possamos fazer a Agora, nossa parte, né? Porque nós agora, também seremos cobrados, né? Essa olhando que é a por outro real. lado, viu, Jurandir? Olhando por outro lado, eu não conheço aqui na região um cara trabalhador como ele. O cara, ele cuida de uma chácara ali de frente. Olha, o cara já está lá há muitos anos, desde que eu conheço, que eu estou aqui na minha chácara, que eu conheço ele. O cara é trabalhador. Não tem uma hora que eu não passo lá que o cara não está trabalhando, o cara não está cuidando da chácara, o cara não está limpando, o cara não está com a enxada nas costas, com a foice. O cara é trabalhador, cara. Ué, uma coisa não anula a outra, né? O cara é um exemplo, entendeu? É, glória a Deus por E, isso. e outra coisa, viu? E os patrões deles não ficam ali. Você está entendendo? Os patrões deles não ficam ali. Então, você vê, é uma pessoa que, sabe? Eu estava vendo, um dia eu estava lendo um negócio, eu vi uma coisa assim, interessante, né? Que o camarada, eu posso comparar isso aí com esse cara aí. O cara cuidava de um jardim, cara, cuidava de uma chácara, de um local. Ele recebia, todo mês ele recebia o salário dele e ele cuidava daquele jardim, cuidava daquela casa da melhor forma possível. Todo dia ele plantava, ele regava, ele cuidava das flores, do canteiro, ele, olha, como se fosse dele. E um dia chegou um cidadão lá e, escuta aí, você, cadê o seu patrão? Eu falei, eu nunca vi ele. Ah, rapaz, você trabalha aqui, trabalha, recebe o salário todo mês, nunca viu o seu patrão? Ele falou, não, ele nunca veio aqui.
E você cuida tão bem da chácara, assim, cuida tão bem do lugar. Ele falou, porque eu não sei o dia e a hora que ele vai chegar. E quando ele chegar, eu quero que ele veja que está tudo bem feito, né? Amém. Ô, glória. É isso. Você entendeu, Varão? Então isso tem que ocorrer comigo, com você também. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Não importa que a gente não está vendo Ele, não importa a situação que nós estamos. Temos que fazer o nosso trabalho, aquilo que nos é designado. Porque nós não sabemos o dia e a hora que nosso Pai vai voltar, vai nos buscar. E eu vi esse homem, cara. Eu comparei ele com esse, porque eu estou dando testemunho dele aqui para você. Amém. Né? Estou dando testemunho dessa pessoa. E aí, meu irmão, hã? A gente ouve tantas críticas, sabe, Jurandir? É porque o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano, sabe? Você lembra que eu te convidei, a gente foi lá participar do culto lá dos espíritas lá, a gente foi lá. A gente foi lá naquela cidade onde só tinha leprosos. Nós oramos ali, nós vimos a situação daquele povo. E eles trabalhando com amor, né? Trabalhando com afinco, levando mantimento, levando Né? consolo, levando conforto, né? Então eu pergunto para você, quem somos nós para julgar as pessoas? Não deve, né? E a gente está num país em que essas últimas eleições que teve, que o outro lá ganhou, foi contando, falando um monte de mentiras, levantando um monte de coisa contra fulano, contra Beltrano, porque o fulano vai acabar com as igrejas, porque é o seguinte, porque é isso por aquilo, porque vai acabar o banheiro masculino e feminino, só vai ter um banheiro e vai entrar homem e mulher e qualquer um. Sabe? Foi tanta coisa que puseram na cabeça do cidadão brasileiro que aconteceu o que aconteceu, cara. E a gente vê hoje que o comandante dessa nação, ele não faz distinção de credo, religião, não. Ele governa para todos. Ele não faz exceção de pessoas. E aí? Meu Deus, meu Deus. Cada dia que passa eu aprendo mais, sabe, gente? Cada dia que passa eu aprendo mais. Eu, quando encontro ele na rua, eu cumprimento ele. E às vezes eu falo assim, não, eu podia nem cumprimentar esse cara, porque eu dei uma Bíblia para ele, ele falou que ia e não foi. Não, cara, não. Pelo contrário. Tem que continuar, Exatamente. Sim. entendeu? Cumprimentando ele. Quando eu posso dar uma carona para ele, eu dou uma carona para ele. E aí, cara, tá tudo bem com você? Tudo bem? A minha amizade com ele não vai mudar. E não pode mudar. Mas tem gente que muda, varão. Tem gente que muda. Tem gente que olha para você atravessado porque você é crente, porque você é de uma outra denominação. Não, não. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nossos valores. Varão. Precisamos, e muito. Amém? Então, vamos continuar aqui. Aí tem uns 2 ou 3 versículos em que Deus ele está falando, em que o povo, na verdade, né, Deus constata que eles não querem o conserto, né? Você já leu aí o verso 7, já leu o verso 5, e ele fala que o 8, né? Como posso te abandonar, ó Efraim? Como posso te entregar
ó Israel, como posso fazer de ti como Adma, ou te tornar como a Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Todas as minhas compaixões estão acesas. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Ao Senhor seguirão ele, rugirão como leão quando ele rugir. Os filhos virão tremendo desde o ocidente. Tremendo virão do Egito como um pássaro e da terra da Síria como uma pomba. E eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda andava com Deus e era fiel e santo. Então, resumindo aqui, né, o Senhor ele diz a semelhança do que aconteceu, né, guardadas as devidas proporções, lógico, né, depois que houve o dilúvio, ele olhou e falou assim: eu nunca mais vou trazer uma maldição dessa sobre a terra, né, de destruir toda a humanidade, como foi o caso, e no caso da citação bíblica ficou apenas a família de Noé e tal, e o Senhor falou, fez o pacto com Noé e falou: nunca mais farei isso, né. Aqui no caso de Israel, o Senhor ele está olhando assim, ele fala assim, ele está se lembrando, né, de tudo quanto já falamos aqui na primeira etapa, na primeira parte, e ele olha, ele fala: cara, você é meu filho amado, você é meu filho querido, eu te amo, eu não estou te expulsando, eu não estou te empurrando, eu não estou te maltratando, mas você está fazendo escolhas que estão trazendo mal sobre a sua cabeça, mas eu não tenho prazer nisso, né? Meu pai, ele dizia pra gente quando a gente era pequeno, e é uma coisa que eu repeti pro meu filho também, né? Falei assim: ó, se você correr pelo certo, o que acontecer de ruim com você, eu tô contigo. Mas se você buscar a confusão, se você cair numa cadeia, não pense que eu vou lá te visitar, né? Isso foi o que meu pai falou para mim quando eu era garoto, né? E foi o que eu repeti pro meu filho também, né? Falei: então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Se você cair na cadeia, né? Mas não por um ato de maldade, mas de repente, putz, eu tava dirigindo um carro, aconteceu um acidente, acabei atropelando alguém, sei lá, pode acontecer. Aí o cara vai preso, ou porque a carta tá vencida, ou porque alguma coisa do gênero assim. Não, eu vou lá, vou pagar um advogado, vou lá, vou te atender e tal. Mas se você estiver tirando racha no meio da rua, não espere que eu vá nem passar na porta, né? Então era uma forma de educar, né? Vamos dizer assim, né? Botar um medo no coração do fulano para ele saber que eu não ia ter conivência com erro, né? Vamos dizer assim, né? E outras coisas que acontecem no seio da nossa família, que quem é pai, quem é mãe, quem tem filho, quem tem responsabilidade com outra pessoa, sabe que muitas coisas acontecem. Então, se você se envolver com roubo, sinto muito, eu não vou guardar na minha casa objeto roubado de ninguém. Se eu descobrir na minha casa que tem alguma coisa que é ilícito, tu vai pagar lá, né? Então, coisas assim, né? Que eu quero dizer, coisas assim que a gente quer falar, né? E aqui Sim, o senhor tá falando para ele, falou: meu, eu te eduquei, eu te ensinei, mas você fez escolhas que são ruins. Isso que você está cultivando para você vai dar ruim, né? Porque Satanás ele veio para fazer o quê? Matar, roubar roubar, e destruir. destruir. Matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, e vida em quantidade, em vida e qualidade. E não tem muito o que fazer, querido, porque se você não estiver servindo o Deus verdadeiro, você vai servir o Deus falso. Aí a pessoa fala: você está julgando a fé do outro. Eu estou julgando, sim, de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada. Se você não acredita na Bíblia Sagrada, não tem problema nenhum. Mas se a gente vive a Bíblia Sagrada, ou tenta viver a Bíblia Sagrada, se a gente ensina a Bíblia Sagrada, é por ela que a gente vai pautar a nossa vida e o julgamento com respeito à vida alheia. Mas tá bom, se você não acredita nisso, não tem problema nenhum. Mas eu não posso deixar de falar disso, né? Então, assim, você vai pagar pela sua descrença, você vai pagar pela sua falta por optar por outro caminho, né? E aqui o Senhor está falando para eles, fala assim: olha, o mal vem, o mal vem. O bezerro de ouro vai ser o que vai ser levado primeiro aqui, ó, porque ele é de ouro, e o pessoal da Síria vai derreter lá ou vai deixar lá para mostrar que levou vocês presos e o Deus de vocês juntos. Mas eles não quiseram, e o Senhor nesse capítulo 11, né, dando um sentimento humano aqui, né,
humanizando Deus, né? Humanizando Deus. Ele tá olhando e falou assim: rapaz, eu te peguei no colo, eu te gerei, eu te transportei, eu te criei, eu te multipliquei tudo que você tem, quem você é, o seu DNA tá impregnado de mim, você tá me dando as costas, você tá buscando coisas que você vai sofrer, e eu tô sofrendo porque você vai sofrer, né? Então, quando os nossos filhos, eles se envolvem em coisas que dão ruim, né? Se o seu filho falha num comércio, você sofre. Se o seu filho se envolve num relacionamento abusivo, você sofre. Se o seu filho está doente, você sofre, porque ele é a menina dos seus olhos, é a coisa mais preciosa que Deus colocou nas suas mãos. Então a gente sofre. E Deus aqui, né, nesse termo, ele está triste, ele está sofrendo aqui porque o povo dele não estava atendendo a visitação, né? E aí o Senhor, ele fala, né, no verso 8, que é muito forte, né? Ele fala: como poderia eu abandoná-lo? Né? Mesmo você estando errado, mesmo você estando aí, pô, você pisou na bola, mesmo com esses desaforos, com esse monte de bobagem, de babaquice que você me falou, você está ignorante, né? Você não sabe o que eu sei, você não sabe o que eu estou vendo, você não entende esse processo pelo qual você está passando, você está vivendo numa negação, mas quando chegar lá na frente, ou quando eu mesmo não estiver mais por aqui, quando você estiver sozinho, quando você olhar para trás, quando você estiver comendo pão de dores, você vai falar assim: puxa vida, verdadeiramente meu pai e minha mãe me avisaram. Talvez eu nem esteja aqui, mas você vai reconhecer isso, você vai falar assim: puxa vida, meu pai e minha mãe correram pelo que era certo para mim. Agora, eu que não produzia nada, eu que não estava fazendo nada, queria usufruir o que era dos meus pais e ainda queria dar ordem dizendo como que devia ser, né? Porque tá na loucura, a pessoa tá louca, a pessoa tá alucinada, tá delirante, né? E aí você olha assim, você fala assim: pô, deixa eu passar essa droga aí, porque. Mas a gente sofre, né? A gente sofre por cada um dos nossos filhos, a gente sofre por cada um dos entes queridos que a gente tem, porque o amor é isso, né? Você não quer que a pessoa passe por dificuldade, você não quer que ela passe fome, você não quer que ela apanhe, você não quer que ela fique doente, você quer ali como galinha, né? Ali juntar os pintinhos ali, botar debaixo das suas asas, né? Você quer cuidar. Os animais fazem isso com seus filhotes ali, não é isso? Você passa perto do ninho ali, ele vai te atacar, ele vai proteger os filhotes dele ali, né? E nós somos assim também. E Deus olha dos altos céus, né? E ele fala: meu coração se comove dentro de mim. Ó, o capítulo 8 aí, né? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Eu vou reter um pouco da minha ira aqui, mas vocês vão ter que pagar. O que vocês fizeram, vocês vão ter que pagar. Mas tem uma diminuição de pena aqui, né? Deus entra aqui com um atenuante aqui para tentar diminuir a pena, porque eu sou Deus, eu não sou homem, eu não ajo simplesmente pela minha ira, eu não ajo simplesmente pelo meu furor. Eu sou o santo no meio de vocês, não virei com ira, mas vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que, né? Porque vocês procuraram isso, vocês se afastaram de mim, vocês foram lá por Satanás, né? Porque na verdade é isso que ele quer dizer, né? Vocês foram lá abraçar o inimigo, vocês foram convidar o inimigo para sua tenda. A coisa mais preciosa que você tem é o seu corpo. Você vai lá buscar lá confusão, né? Então, você não se valorizou, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente não se dá o devido valor, né? A gente vai buscar algumas alianças, vai buscar alguns relacionamentos, e você fala assim: cara, por que você fez isso, né? Né? Por que... Explica para mim por que você fez isso. Você é tão, né? Foi criado com tanto carinho, com tanto amor, tem conhecimento, você tem aí, né? Ah, porque é um sentimento. Que sentimento, cara? Que loucura é essa? Que paixão maluca é essa? Sai da sua casa aí de dia, de noite, de fim de semana, larga a sua responsabilidade para trás, deixa emprego, deixa filho, deixa trabalho, deixa estudo, não investe em si mesmo para ir atrás de um reservatório furado lá, o cara que já largou 3, 4 famílias, o cara que não criou nenhum filho que ele botou no mundo, você ainda está indo atrás dessa pessoa, o que você está fazendo? Não é isso? Então, são alguns exemplos que me vêm à cabeça aqui, né, que eu posso citar, mas vocês têm tantos outros exemplos que vocês possam dar da experiência de vocês aí, que podem ser colocadas, que o Senhor olha dos altos céus e ele fala assim: meu, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Né? E aí, o verso 10: seguirão o Senhor
que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremerão, virão do ocidente, tremerão como passarinhos, virão os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria. E eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está ao lado de Deus e permanece fiel ao santo. Então Efraim está sendo levado cativo nesse primeiro momento. Israel foi depois, né? Porque desviou também, mas foi. Mas primeiro foi Efraim, porque largou o Senhor, porque não quis ouvir ao pedido, ao apelo do Senhor deles retornarem. E o Senhor está ali meio que falando assim, suspira, né? Você dá até para ouvir o suspiro, né? Ele suspira e fala, não tem jeito não. Eu tentei, eu quis, eu mandei o meu profeta, eu mandei a minha palavra, eu estou relembrando de tudo que aconteceu, eu não tenho prazer realmente nisso, mas é o que eles querem. Então, se é o que eles querem, assim será, né? Então, esse é um texto muito forte, né? Muito forte do o capítulo 11 de Oséias aqui. A gente fala muito de Coríntios 13 quando se fala de amor lá no Novo Testamento, né? Mas eu penso que no Velho Testamento esse é um dos textos fortes, né? Em que Deus se declara para o seu povo aqui e que ele fala que ele vai diminuir a ira e que ele fala que ele criou com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado e que isso sirva para nós, né? No nosso dia a dia, né? Apropriando para os dias de hoje, porque Deus tem nos amado, Deus tem cuidado de nós, o Senhor tem sido conosco e às vezes você vai falar para quem é crente, irmãos, eu sempre digo isso, essa palavra aqui ela é para quem é de Israel. Ela não é para quem está no mundo, é de Israel isso aqui. Então nós dentro da igreja, nós dentro da nossa família, às vezes os nossos não querem nem ouvir a Bíblia, não querem nem ouvir a palavra de Deus. Eles querem levar a vida deles do jeito que eles quiserem, indo para onde eles querem ir, fazendo do jeito que eles acham que deve fazer, né? E às vezes você tá ali tentando. E o pior é que em muitos sentidos a gente tem cuidado, tem que tomar o cuidado para não ser puxado para baixo. Porque às vezes você desanima de ir na igreja, às vezes você desanima de levar a palavra, às vezes você desanima de visitar o que está necessitado, de tanta palavra contrária que você recebe, você vai murchando em você mesmo. Essas pessoas conseguem tirar o brilho do seu olho, ela consegue tirar o brilho do seu rosto, ela consegue fazer com que seu braço fique cansado, e às vezes a gente vai se diminuindo naquilo que nós devemos fazer para Deus, porque te tira alegria. Entendeu? Você fala assim, pô, como é que eu vou me prostrar na frente daquelas pessoas com meu coração entristecido? Como é que eu vou lá? Eu tenho até a vontade, eu tô aqui com o negócio aqui, mas eu não sinto o desejo de ir lá porque eu tô triste, porque eu tô magoado, porque eu tô machucado, porque eu tô não sei o quê. Mas aqui diz o Senhor, né, na palavra dele, eu te amei, eu velei por você, você é precioso, você é meu. E a gente tem que se apegar nisso, apesar das bicudas que a gente leva, né? Apesar dos cutucões, dos espinhos, dos espetos que a gente recebe, apesar da lágrima no nosso olho, é o Senhor que enxuga a nossa lágrima, é o Senhor que está na nossa vida, é o Senhor que quer andar, que a gente ande com ele, que nem Adão andava na virada do dia, né? Porque se a pessoa te der o fruto e você come, aí fica ruim para os dois, né? Entendeu? Então a gente tem que evitar na maior forma possível, na melhor maneira possível. E eu acho que essa é uma das nossas maiores lutas, sabe? É não desanimar a nós mesmos, não permitirmos que essas setas, que isso desanime a nós mesmos, que isso derrube a nós mesmos, porque não é nem porque você quer ir após outros deuses, não é nem porque você quer pecar, não é nem porque você quer ir para lá. Mas às vezes você se sente tão desanimado, né? Você tá remando, você tá dentro do barco, os outros só fazendo furo, né? Só fazendo furo. Aí chega uma hora que você fala, meu, eu sei nadar, mano. Essa pessoa que tá furando meu barco não sabe nadar, não, mas eu sei nadar, né? Eu tô aqui com colete de salva-vidas, né? Ela tá no barco, ela tá furando o barco, mas ela não tem colete de salva-vida. Não sei por que ela tá fazendo essa merda aí, não sei por que ela tá fazendo essa droga aí, né? Não sei o que ela tá fumando, mas. Então é isso. Só que às vezes a gente parece que tira o colete de salva-vida e quer morrer também, né? Então é um cuidado, sabe? É um cuidado que nós devemos ter, porque eu tenho certeza que no meio da tribo de Efraim tinha muita gente boa, muita gente que acabou indo cativo porque o povo foi todo cativo, né? Então, é o que eu tinha para trazer aqui, compartilhar com vocês no dia de hoje. Agradeço novamente a oportunidade no nome de Jesus. Você bem? Amém.
Ficaram alguns lá, alguns cativos ficaram lá, né? Você sabe que ficou o povo lá em Jerusalém, não foi todos levados. Em Efraim Alguns ficou. ficaram. Sempre fica, né? Então, mas amém. É isso aí, Jurandir. Eu acho que Deus colocou no nosso coração, nós falamos hoje. Foi explanado aqui. Eu entendi plenamente que Deus quis nos falar e cresci mais um pouquinho. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença para te agradecer, Senhor. Eu estou na Sua presença já, Pai. Mas eu quero agora, nesse momento, Senhor, falar contigo e pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Pedir também para aquelas pessoas que estão sofrendo, Pai, que possa superar a dor com heroísmo. Porque só os Sim. vencedores, Pai, conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Ajuda-nos, ó Deus, a ter força, a ter coragem, a ter otimismo. Que nós não sejamos apressados em querer, Senhor, as coisas, mas que nós não desanimamos, ó Pai, quando elas se demoram. Ó Pai, que nós possamos superar as dores, Senhor, as dificuldades. Que nós possamos, Senhor, ter paciência, ser compreensivo com o nosso próximo, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja um exemplo para os outros, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, compreender, Senhor, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, porque cada um tem um problema, cada um tem uma prova, cada um tem uma luta, cada um carrega uma cruz. E nós, às vezes, queremos julgar as pessoas, queremos colocar, Senhor, pesos a mais sobre a vida delas. Oh, meu Pai, ajuda-nos a ser compreensivos, a ter paciência, a ser longânimo, a sermos tardio em irar, Senhor, como a Tua palavra nos fala, Pai. A gente lê todo dia, a gente vê, a gente estuda, mas a gente ainda cai em erros, Pai. A gente ainda peca. E eu quero, neste momento, pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes. Obrigado, Senhor. Abençoa minha família, abençoa meus filhos, independente, Pai. Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que não me visitam. O Senhor esteja abençoando todos igualmente, Pai. Hoje eu não peço mais só pelos meus filhos, mas pelos meus netos e meus bisnetos, Senhor. Cuida, Senhor, da prole, Pai. Cuida, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa, Pai, Jurandir, sua esposa, seus filhos. Abençoa Tamires, sua família. Abençoa Ruth. Abençoa o James, o Daniel. Abençoa, Senhor, o, o Caio, o Fábio, Senhor, o Lucas. Aleluia. Abençoa, Pai, a Tamires. Abençoa a Dona Marineide, a Dona Lucinha. Abençoa todos, ó Pai, que já participaram Aleluia. desse devocional e, por um motivo ou por outro, Senhor, não estão participando agora. Mas eu creio que, Senhor, que no momento eles voltarão e virão somar conosco na Tua presença. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Abençoa a Ruth, Pai. Abençoa os filhos dela, abençoa a família dela. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.